Bom, hoje eu quero falar contigo que já está ou terminando de construir aí a sua reserva de emergência, ou você já terminou de construir a sua reserva de emergência. Tem outros vídeos aqui no canal que eu explico como é que você faz isso, qual o método para você fazer isso. Mas o meu papo aqui hoje, então, é para quem já está começando a olhar para a questão do investimento, onde que eu vou investir, como é que eu vou fazer isso. E a primeira coisa que acontece com todo mundo que começa a entrar nesses investimentos, então vai lá, abre a sua conta na corretora e aí se depara ali com uma série de produtos, uma prateleira enorme de produtos e aí fala, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Tem lá o CDB, tem a LCI, LCA, Tesouro Direto, ações, fundos de ações, fundos de multimercado, fundos de inflação e assim por diante. E aí você fala, meu Deus, qual é o melhor investimento? Aí o que essa pessoa faz? Vai lá no site, vai lá na internet e procura qual o melhor investimento. A maioria faz isso e aí acaba travando, que acaba procurando tanta coisa. Mas o que eu quero trazer aqui para você é que não é esse o melhor modelo de você ficar procurando o melhor investimento. Mas eu quero entregar para você aqui um método, uma forma de você resolver isso e é um critério que ele não envelhece. Então, eu não vou te entregar aqui um ranking com os melhores fundos, um ranking com as melhores ações, um ranking. Não, a ideia aqui não é essa, mas é que você consiga enxergar isso como um critério, ter um método para isso e que você vai fugir desse seu desespero inicial de olhar para o melhor investimento. Mas você tem que enxergar como o que é mais adequado para você nesse momento e eu vou explicar aqui alguns pontos. Fica aqui comigo que você vai entender todo o detalhe em relação a isso. Bom, para quem me conhece, eu tenho mais aí de 2 décadas nesse mercado financeiro, já vi muita coisa. E aí a gente sabe que quando as pessoas começam a procurar, muitos do mercado financeiro acabam te empurrando ali produtos que não são mais adequados para você naquele momento. Por quê? Porque você precisa enxergar e ter um critério para isso. E é exatamente o que eu vou dividir com você a partir de agora. Lembre-se, gente, tem gente que aqui ganha muito bem, tem gente que está na construção ainda, mas não é isso que importa. O que importa é você ter um método, você ter uma forma de você conseguir fazer isso. Então, tem muitas pessoas aqui que conseguiram construir o seu patrimônio, conseguiram realmente desenvolver os seus investimentos pelo método, por um critério, e não você já sair desesperado procurando qual é o melhor investimento. E aí, primeiro ponto que eu queria trazer aqui, e já ficou bem claro, o melhor investimento, ele não existe. Porque o mesmo ativo, no mesmo banco, ele pode ser ótimo para alguém, para uma pessoa, e um desastre para outro, completamente diferente, o mesmo produto. E por que isso acontece? Porque a pergunta que você tem que fazer, a pergunta real mesmo, a pergunta correta que você tem que fazer é: para quando é esse dinheiro? Para quando é esse investimento? Então, tudo quando a gente fala de investimento, você precisa colocar essa variável na frente, que é o tempo. Quando que você vai precisar desse investimento? Para quando você quer isso? Eu tenho, por exemplo, aqui um caso, uma pessoa que ela queria trocar o carro dela em 1 ano e meio. Ou seja, a gente considera ainda um investimento de 1 ano e meio algo em torno de um curto prazo. Se ela colocasse esse dinheiro num ativo de longo prazo, então o que seria aqui um ativo de longo prazo? Vamos pensar aqui em ações, que daí você vai lá, vai olhar a bolsa de valores, e você vê que ela realmente tem uma oscilação gigante. Você imagina que ela não vai ter uma previsibilidade do que vai acontecer com o dinheiro dela. E daqui 1 ano e meio, quando ela precisar desse dinheiro, ela vai ver que ela, muitas vezes, ela colocou um dinheiro e quando ela vai resgatar, ela tem menos do que ela tinha investido. Não faz sentido algum em relação a isso. Você pode ter outro caso também. A pessoa que ela está querendo se aposentar, então imagina, ela quer se aposentar ali aos 65 anos de idade dela, ou seja, algo de longo prazo. E aí, não adianta essa pessoa deixar o dinheiro ali na conta corrente ou rendendo muito baixo, deixando o dinheiro na poupança, que automaticamente, no longo prazo, a inflação ela vai corroer todo o dinheiro dela e ela não vai ter dinheiro nenhum no final do prazo. Então, tá vendo que eu falei de novo da questão do prazo? Então, o prazo, ele escolhe o investimento, não a rentabilidade. Grava essa frase. O que você tem que enxergar é o prazo que você tem que realmente olhar e aí sim começar a enxergar as oportunidades de investimento. Ficou claro em relação a isso? E aí, basicamente, quando a gente fala em prazo, né, tô falando tanto de prazo, eu queria dividir aqui contigo que todo dinheiro ele tem que enxergar para praticamente 3 caixinhas. Então vamos enxergar aqui um dinheiro no prazo, né, ou seja, no curto prazo, até praticamente aí 2 anos. Então aí você está pensando em planejar uma viagem, comprar um curso ou realmente você trocar de carro, algo realmente ali em torno de 2 anos é um recurso que a gente fala de curto prazo. E aí o critério é que você tem que ter o quê?
previsibilidade. Você não pode arriscar chegar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, você perder o dinheiro. Você não conseguiu atingir o teu objetivo, que era ter aquele recurso para você conseguir ou trocar o seu carro, ou você fazer uma viagem, enfim, e assim por diante. Trocar o seu celular, e aí vai. Então, aqui, como ideia e como conceito, quando a gente olha para isso, você tem que pensar em algum investimento que praticamente acompanhe a taxa básica de juros. Na mesma família, como eu expliquei ali, do investimento na reserva, é a mesma coisa. Você tem que ter previsibilidade e outro ponto, liquidez. Se você precisar desse dinheiro rápido, você tem como resgatar ele facilmente. Esse é o primeiro ponto em relação à primeira caixinha. A segunda caixinha, eu vou chamar aqui de médio prazo. Então, alguma coisa ali em torno de 2 anos até 5 anos, que seria a troca de um apartamento, ou até mesmo um carro com valor maior, algo nesse sentido, um casamento, que você realmente vai ter um investimento maior ainda. Então aqui você tem que tomar um cuidado com a tal da inflação. Por quê? Você tem que ter critério para proteger o seu dinheiro, que praticamente você pode colocar ainda uma parte naqueles recursos ali, também na mesma linha, na mesma família da reserva, alguma coisa que acompanhe a taxa de juros, e você pode sim já ter alguns investimentos que proteja você contra a inflação nesse período também. Então, eu quero dividir aqui contigo em termos de caixinhas nesse primeiro momento. Então, a gente já falou do curto prazo, já falamos do médio prazo, e quando a gente agora vai para o longo prazo, a terceira caixinha. Aqui, eu estou falando algo em torno de 5 anos para mais. Então, a gente está pensando numa aposentadoria, está pensando no teu futuro, né? Você construir um patrimônio para você ter uma renda passiva, você ter liberdade financeira. E aí, o critério aqui, ele é crescimento e a gente está falando de longo prazo. Aqui, você pode sim aceitar uma oscilação um pouquinho maior, porque se acontecer algum desnível ali, algum chacoalhão naquele investimento, no longo prazo a tendência é ele recuperar. Então, aqui praticamente eu estou trazendo critérios de tempo e não de fato eu olhar qual é o melhor investimento, em qual realmente é o melhor papel. Quando a gente faz isso, então, não adianta você querer abrir, por exemplo, colocar o seu dinheiro em ações, que é um mercado que realmente oscila bastante, para uma caixinha ali de curto prazo. Aí você vai ter exatamente aquele problema que eu falei. Você vai querer trocar o seu celular e quando você vai pegar o dinheiro para trocar o seu celular, você tinha menos dinheiro do que realmente quando você colocou. Acho que ficou claro como é que você tem que fazer isso, né? E aí, uma grande verdade aqui é que assim, quem enriquece não é quem descobre o melhor ativo, mas quem ele sempre continua aportando. Aqui é o outro ponto que eu queria alertar e tranquilizar você. Muitas vezes, quando você fica procurando o melhor investimento, o melhor fundo, melhor ação, o que acontece? Você nunca consegue enxergar o momento certo para você entrar, porque você acaba como iniciante, olhando para aquilo, e aí você fala, o mercado agora está caindo, acho que não é o melhor momento de você entrar, e aí você acha que você realmente ali pode ser que caia mais, você fica com medo, ou muitas vezes você vê o mercado que tá super alto ali, tá valorizando muito, aí você fala, puxa, agora tá caro para eu entrar, e aí você faz o quê? Você paralisa, você nunca faz nada. Então, o melhor conselho que eu posso te dar aqui é, faça os seus aportes independente do cenário que está acontecendo, porque o importante aqui é você ter constância, é você conseguir fazer os seus investimentos todo mês, e isso vai ser realmente algo que você vai trabalhar no passo a passo, que você não vai ter que ficar se preocupando com o time. Quando que eu tenho que de fato fazer o meu investimento? Não. A gente tem um critério super que a gente já tinha discutido a respeito disso em outros vídeos aqui. Quais são? Quando o seu dinheiro cai na conta, a primeira coisa que você tem que fazer é investir em você. Então, independente quando você vai fazer isso, mas é quando cair o seu dinheiro, você já vai investir em você. Fazendo isso todos os meses, você vai construindo uma reserva ao longo do tempo. Então, vamos trazer aqui um método com 3 passos para você aplicar a partir de agora. O primeiro passo que você tem que ter é definir exatamente o valor que caiba no teu orçamento. Ele pode ser R$100, R$200, R$300, não importa. O importante é você definir um valor. A gente já explicou alguns passos, como você faz isso em vídeos anteriores, então procura aqui no nosso canal que você vai encontrar isso. O segundo passo é você agendar uma transferência automática para o dia exatamente que cai o seu dinheiro na conta, você já manda isso para uma conta de investimento ou para o teu investimento, pode ser até no próprio banco no início, mas que ele já vá direto para o investimento que você estipulou. O terceiro passo, o que você tem que fazer? Você tem que direcionar exatamente essa transferência que você fez
para aquela caixinha, aquelas 3 caixinhas que você definiu ali no teu mapa de prazos, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, praticamente você tem que fazer esses 3 passos. O primeiro é definir qual vai ser o valor, o segundo já é agendar essa transferência e o terceiro já é pensar e direcionar em quais caixinhas você vai colocar. Se é a caixinha de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Aqui, o segredo desse sistema é que assim, o dinheiro ele é investido antes de você contar com ele. Então, se você puder, tem alguns casos de pessoas que já automaticamente colocam, definem, caiu meu dinheiro, eu já nem vejo esse dinheiro na conta, ele já vai direto para o meu investimento. Isso facilita porque, de alguma forma, você acaba se disciplinando para você não ter falhas dentro desse processo e você, todo mês, conseguir realmente fazer os seus aportes, conseguir começar a construir esses investimentos que a gente está falando aqui. E aí eu queria aqui trabalhar contigo num plano de ação com 5 passos práticos para você trabalhar com isso. O primeiro é você olhar para o teu alicerce, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é confirmar que você tem a sua reserva de emergência montada. Então, como eu falei lá no início do nosso bate-papo aqui, isso aqui é para quem já ou está terminando a sua reserva de emergência, de construir a sua reserva de emergência, ou já terminou. O segundo passo é você abrir a tua conta numa corretora ou num banco, enfim, com baixo custo. Nesse primeiro momento, você tem que realmente dar o primeiro passo. E o terceiro passo que eu estou colocando aqui para você em relação a isso, eu vou chamar aqui de um aporte de laboratório. O que é isso? Nesse primeiro momento, você ainda pode estar um pouco inseguro, insegura de como fazer isso. A primeira coisa, você vai fazer o seu primeiro aporte num valor, pode ser menor possível. O que você precisa é aprender o caminho técnico. Como é que esse meu dinheiro entrou na minha conta, como é que eu transfiro ele para a minha conta de investimento. É você ir se familiarizando com os processos dentro dessa linha de investimento. Então não se preocupe nesse primeiro passo com o valor. Você pode colocar um valor pequeno. O importante aqui é você ir treinando. O quarto passo é você entender como é que você automatiza isso. Você aprendeu o caminho agora. Você olhou para sua reserva de emergência, você criou a conta, você já fez o primeiro passo, que é fazer um investimento pequeno. O quarto passo vai para a linha de você automatizar isso. Então, a partir de agora, todo mês, você vai conseguir transferir esse dinheiro para a tua conta de investimento e fazer ali os seus aportes. E o quinto, eu vou chamar aqui como uma linha de uma expectativa, né? É você entender que no início, o crescimento ele é lento, mas você tem que entender que a constância disso é que vai trazer o resultado. Então, no começo, você vai ver ali pouquinho o seu dinheiro crescendo, mas perceba o juro sobre o juro fazendo toda a diferença, crescendo mês após mês na sua conta. Isso aqui, realmente, ele tem um valor gigantesco quando a gente pensa no longo prazo, e eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre isso. E aí tem muitas pessoas que podem estar perguntando assim, mas Nélio, é pouco dinheiro, não vale nem a pena. Vamos pensar aqui só em R$ 200. Pensa comigo, R$ 200 por mês no ano, ele já muda para R$ 2.400. Se você pensar isso em 5 anos, sem considerar nenhuma rentabilidade, eu estou falando de R$ 12.000, sem colocar os juros. Eu estou falando do valor de R$ 200 por mês, durante 5 anos ele vira R$ 12.000. Então, e uma coisa, se a gente começar, eu vou trazer isso aqui em outros vídeos, mostrar o efeito dos juros compostos, aí você vai ver realmente a mágica acontecendo dos juros compostos. E tem outras pessoas que podem perguntar assim também, mas e se eu precisar do dinheiro? Aí é aquela regra que nós colocamos. Se você precisar do dinheiro por uma emergência, primeiro de tudo, você já constituiu a sua reserva de emergência, então essa é o primeiro local onde você vai buscar o teu recurso, o teu dinheiro. E aí depois você vai olhando para as suas caixinhas. A caixinha do curto prazo, do médio prazo e do longo prazo. Você vai buscar sempre a que tiver menor risco e maior liquidez naquele momento para você resgatar o seu dinheiro. Ficou claro em relação a isso? Então, um pouco aqui da moral da história, de como a gente enxerga essa questão dos investimentos. O investimento de sucesso, ele não começa na corretora, ele começa quando o seu dinheiro passa a sobrar todo mês. Então você tem um método para fazer isso, é que a coisa começa a acontecer. É o teu hábito que faz a coisa realmente virar uma mágica no longo prazo. Bom, você deve estar se perguntando também, mas Nélio, quanto que realmente eu posso aportar? O que eu vou fazer? Olha, tudo isso vai depender da tua organização. No próximo vídeo, você vai entender melhor por que aquela famosa regra lá dos 50, 30, 20, muitas vezes ela acaba falhando aqui no Brasil, e o que você vai fazer no lugar disso, como é que você vai usar uma outra estratégia para isso. Tamo junto.